Eu particularmente gosto muito de pregar sobre o arrebatamento, sobre as últimas coisas. Eu gosto de falar disso porque alguns anos atrás Deus colocou no meu coração um desejo muito forte de falar desse assunto. Eu cheguei a falar muitas vezes na minha igreja que eu tinha por certo, e ainda tenho por certo, de que eu sequer verei meus filhos se casarem. Porque eu acredito demais que Jesus virá já. Está de fato às portas. Sempre alguém fala assim, né? Ah, Jesus está voltando há muito tempo. Inclusive a Bíblia fala disso, né? Pedro vai dizer que alguns vão reclamar disso, onde está a promessa que não chega e tal. Porque a promessa já vem desde aquele tempo, alguns já falavam que Jesus está voltando. Mas eu sinto no meu coração que é para agora, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que não. De qualquer forma, estando enganado ou não, talvez seja só um desejo muito grande meu, e Jesus não vai voltar agora. Pode ser que dure muito mais tempo e eu acabe morrendo de velhice sem ver. Bem, de qualquer forma, eu vejo a necessidade, desde lá, quando os textos foram escritos para que os crentes eles vivessem de acordo com essa esperança firme, a esperança de que Cristo pode voltar hoje, agora, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, ou enquanto você assiste esse vídeo. Bem, então, alguns textos, além de falar dessa vinda, que pode não ser hoje, pode ser daqui a 100 anos ainda, quem sabe, como não foi naquele tempo, quando foi escrito, mas Jesus ele falou para que a gente vivesse assim. E eles nos preparam, eles tentam nos preparar para isso. Para quem recentemente está na igreja, uma palavra que eu quero deixar aqui de uma forma mais curta agora, claro, mas que eu espero que entre no seu coração, que faça você pensar bastante na sua vida e viver de acordo com a vontade de Deus. Lá no texto de Mateus capítulo 24, Jesus está dando o seu sermão do capítulo 24 ao 25. Ele está falando sobre a sua vinda, sobre os últimos dias e tal. E ele fala sobre arrebatamento, ele fala sobre a sua vinda gloriosa, ele fala sobre o anticristo, fala sobre várias coisas. Que eu tenho outros textos aqui falando sobre esse assunto. Mas me chama a atenção algumas coisas pormenores, que às vezes a gente fala assim, tratando do assunto da vinda, mas não fala desse pormenor, às vezes que falta. Mas eu preguei para minha igreja esses dias porque eu achei extremamente importante. É parte da mensagem, toda mensagem ela é importante. Então em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso eu vou tratar um outro texto, talvez, sobre esse assunto. E versículo 37 ele fala: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, primeiro Jesus ele fala sobre, ele vai dar um parâmetro. Como será? Primeiro ele diz, olha, ninguém sabe, nem eu sei ainda. E é um ainda, tá? No outro texto eu falo sobre isso, no outro vídeo eu falo sobre isso. Mas ele fala, ninguém sabe, mas será assim, como nos dias de Noé, antes do dilúvio. As pessoas, elas estavam fazendo algumas coisas e aí isso que me choca, né? Isso que é muito interessante, esse é um ponto muito especial. O que as pessoas estavam fazendo naquele tempo? Jesus não fala que eles estavam roubando, matando, se prostituindo, que provavelmente muitos estavam. Mas ele não cita esses aspectos maus. Ele fala que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E eu pergunto para você, essas coisas são más, por acaso? Comer, beber e se casar. Na verdade, essas coisas são boas e necessárias, até dadas por Deus. O casamento é algo dado por Deus. Essas pessoas que Jesus utiliza aqui como parâmetro, elas não estavam fazendo algo propriamente mal. Elas estavam fazendo coisas que eram até boas. E aí Jesus vai utilizar elas como alerta para a gente. E diz que veio o dilúvio. E eles não perceberam e levaram todos eles. Quer dizer, pessoas que não estavam fazendo nada de mal, estavam fazendo coisas boas, eles foram levados pelo dilúvio. Daí então ele traz para os dias futuros, o dia que virá o arrebatamento. E ele diz, então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Olha, primeiro ele usa lá um parâmetro, gente que não está fazendo nada de mal, comendo, bebendo, casando. E aqui ele usa para o futuro, dizendo que pessoas que não estão fazendo nada de mal também. Pessoas que estavam fazendo o quê? Pessoas que estavam trabalhando no moinho. Pessoas que estavam no campo. E uma será levada e outra será deixada.
Veja, ele não está falando, olha, vou levar uma pessoa que está fazendo bem, dando esmolas, e vou deixar uma que estava roubando. Ele não fala, vou levar uma que estava cuidando de um enfermo e deixar um que estava maltratando o enfermo. Ele usa pessoas boas como exemplo de pessoas que vão e pessoas que ficam. E aí então ele segue dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mais uma vez, o exemplo aqui é um pai de família, um homem bom, que está cuidando da sua própria casa. O ladrão vem, né? E se esse pai de família, esse homem bom, soubesse a que hora o ladrão vem, ele não dormiria, ele esperaria o ladrão, para evitar que ele entrasse e roubasse. E ele fala do mesmo jeito, prestem atenção, vigiem, porque o Filho do Homem, no caso ele próprio, vai vir a hora que nós não estamos esperando. Jesus não utiliza como parâmetro alguém que está fazendo algo de ruim, mas só pessoas que estão fazendo coisas boas. Mesmo assim, ele fala, vigiem, mesmo fazendo coisas boas. Por quê, gente? Isso é muito importante. Jesus está falando sobre a sua vinda invisível, o arrebatamento, é quando ele vem e leva algumas pessoas de uma vez, né? Por isso que estarão dois no campo, um será levado, deixado muito rapidamente, e eles não vão perceber quando isso acontecer, vai ser muito rápido. É o arrebatamento que ele está falando. E pessoas boas ficarão no arrebatamento, pessoas boas não irão no arrebatamento. Por quê? Essa questão do arrebatamento, muita gente se engana a respeito de como o arrebatamento será. Quem será levado no arrebatamento? Eu assisti recentemente um filme que eu vou falar um pouco mais dele em outros vídeos, que é aquele filme Deixados para Trás. Talvez você conheça, talvez já tenha até assistido. E acontece de, no filme, algumas pessoas, cristãos, não foram levados. Tem um pastor no filme que ele não foi. E por que ele não foi? O filme diz, ele diz no filme que ele não foi levado porque ele não acreditou no arrebatamento, porque ele queria ficar mais um tempo. Então, quando a gente fala com as pessoas sobre arrebatamento, eu vejo que muita gente tem essa ideia de que só vai no arrebatamento aqueles que creem no arrebatamento. E isso não está certo, isso não é verdade. Não é assim que vai funcionar. Esse não é o parâmetro, não é desta forma. Só vai no arrebatamento quem crê, quem não crê no arrebatamento não vai. Não, não é isso. Isso não é a regra para ser arrebatado. Quando Paulo fala lá em Tessalonicenses sobre o arrebatamento, ele fala assim, a partir do versículo de número 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, ele fala aqui, fala assim, os que morreram os que morreram em Cristo, não só os que morreram, os que morreram em Cristo, porque se for assim só os que morreram, então todos que morreram serão arrebatados, isso não será assim. Haverá um arrebatamento ainda dos ímpios mais na frente, né? A ressurreição dos ímpios mais na frente, mas aqueles que serão arrebatados na vinda de Jesus no arrebatamento, os mortos são os mortos em Cristo, não é qualquer pessoa que morreu, mas que morreram em Cristo. E quem serão aqueles que serão arrebatados na sua vinda? São os vivos? Ele falou, nós os que ficarmos vivos. Então são todos os vivos? São todas as pessoas que estiverem vivas no mundo? Não. Os que ficarem vivos em Cristo também. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo. Então o parâmetro não é será arrebatado quem esperar o arrebatamento, quem crer no arrebatamento. Não. Será arrebatado os que estiverem em Cristo. Os que estiverem vivendo em Cristo. É exatamente isso. Se você olhar bem, é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Haviam pessoas que naquele tempo lá, antes do dilúvio, estavam vivendo sua vida normal, não estavam fazendo o que era mal. Por que elas foram levadas pelo dilúvio e morreram? Porque elas não foram salvas do dilúvio. Porque só foi salvo do dilúvio quem estava dentro da arca. Certo? Então quem estava dentro da arca foi salvo pelo dilúvio. Quem estava fora da arca foi levado pelo dilúvio. Assim também, quando Jesus vier para o arrebatamento, aqueles que serão levados por Jesus no arrebatamento são aqueles que estiverem dentro de Jesus, estiverem em Cristo, fizerem parte do corpo de Cristo. Não importa se não crê. Por exemplo, os presbiterianos não acreditam no arrebatamento. Os adventistas, a sua maioria também, não acredita no arrebatamento. Mesmo assim, aqueles que estiverem em Cristo, acreditando ou não, tendo ouvido falar ou não, eles também serão arrebatados, porque eles estavam em Cristo. O parâmetro não é
esperar o arrebatamento, mas é acreditar em Jesus, é fazer parte do corpo de Cristo. Por isso, não importa se você for uma pessoa boa, Jesus não vem arrebatar pessoas boas, ele vem arrebatar pessoas que estão nele, vivendo nele, para ele, por ele. Isso é um negócio muito importante. Quantas pessoas não pensam assim? Olha, eu sou uma pessoa boa, estou vivendo da forma que Deus quer, porque eu não pratico o mal, eu não faço mal, eu faço coisas boas. Mas apenas não fazer o mal não é o suficiente. Quantas pessoas estão dentro da igreja, e é sobre isso que eu preguei, pensa, quantas pessoas ficarão, não serão arrebatadas? De fato, muitos não serão arrebatados. Por quê? Porque eles são maus? Porque eles não acreditavam em Jesus? Porque eles até não sabiam do arrebatamento? Não, eles até sabiam do arrebatamento, eles até acreditavam em Jesus, eles eram bons. Mas eles não estavam vivendo, eles não estarão vivendo a vontade de Cristo. Jesus deseja que a gente viva fazendo a sua vontade. Depois desse texto aqui que Jesus fala sobre isso, sobre de que as pessoas boas também serão deixadas, pessoas fazendo coisas boas serão deixadas, ele vai dizer, dar um outro exemplo, uma outra parábola, né? A partir do versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ora, não existe um outro motivo para você e eu ainda estarmos aqui vivos nessa terra, crendo em Jesus e estarmos aqui, se não for para fazer o bem. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos evangelizar, precisamos servir aos outros como Cristo serviu, precisamos levar a verdade do Evangelho, precisamos expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Nós precisamos viver como os verdadeiros discípulos de Jesus. Não adianta você apenas ir para o culto, ir para uma igreja, frequentar e você não está vivendo como se fosse um discípulo de Jesus. Isso não será o suficiente. Essa é uma palavra importantíssima para mim e para a sua vida, para que quando o Senhor vier, nós estejamos esperando por Ele, vivendo de acordo com aquilo que Ele deseja para a gente. Espero que você tenha entendido isso. Mais para frente, ele vai falar sobre a parábola das virgens, e muita gente não entende essa parábola. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, dá uma olhada lá depois para ver. É uma continuação disso que ele fala, né? Então dá uma olhada depois para você também entender um pouco mais dessa questão. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se isso tocou o seu coração de alguma forma, manda esse vídeo para outra pessoa. Curte, deixa um comentário para mim. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.